Bom dia, meu nome é Renato, estou aqui junto com o Rodivan, Natália e Gabriel Felipe para apresentar para vocês o nosso trabalho de sociologia sobre o movimento LGBT. Vamos voltar um pouco para o passado para entendermos melhor esse movimento. Os LGBTs existem desde sempre, mas o primeiro registro histórico foi no ano de 1200 a.C. E, de acordo com alguns pesquisadores e historiadores, a homossexualidade ela foi aceita em diversas civilizações. Porém, muitos países gays, lésbicas e travestis foram violentados, torturados e, em casos extremos, até mortos. E já que estamos falando de um passado distante, é importante lembrar também que na Grécia Antiga, o amor de um homem era reservado para outro homem. E nas batalhas, eles lutavam para também proteger os seus namorados. Falando mais de violência, no Brasil temos o primeiro registro de morte de uma pessoa LGBT, que foi um índio, cujo nome era Dibira e foi executado no Maranhão. Agora voltando um pouco mais para o presente, nos anos 60, vamos falar sobre os Estados Unidos. E nessa época, nos anos 60, a homossexualidade ela era proibida em todos os países dos Estados Unidos, chegando até em alguns lugares falavam sobre a cura gay, como se fosse uma doença. E ainda nessa época, 73 países falavam que relações homossexuais eram crime, e 13 tinham como pena de morte como penalidade. Então, muitas dessas pessoas dessa comunidade, elas se afastavam, se escondiam por conta do medo. Então, Stonewall era um lugar onde casais LGBTs poderiam ir para dançar, ter um dia melhor e afastar um pouco da violência que estava pelo mundo. Até que um dia a polícia resolve invadir. Então, na manhã de 28 de junho de 1969, em Nova York, na cidade de Greenwich, gays, lésbicas e travestis lutavam pelos direitos do movimento LGBT durante 6 dias. Esse episódio ficou conhecido como Rebelião de Stonewall, o Marco Zero, o que deu início ao movimento LGBT. Então, por isso, no dia 28 de junho é comemorado o Dia Internacional do Orgulho LGBT. Por não se tratar de movimento centralizado com lideranças organizadas e definidas, é meio difícil falar com exatidão os objetivos, por causa que cada país precisa de uma atuação diferente. Mas existem diversos objetivos em comum ao redor do mundo, como criminalização da LGBTfobia, fim da criminalização da homossexualidade, reconhecimento social da identidade de gênero, fim do tratamento das identidades trans como patológicas, fim dos tratamentos de cura gay, casamento civil igualitário, exceto no Brasil, permissão para casais homoafetivos adotarem crianças, respeito à laicidade do Estado e fim da influência religiosa nos processos políticos, políticas públicas pelo fim da discriminação, fim dos estereotipos LGBT na mídia e representatividade da comunidade nos meios de comunicação. Claro que existem vários outros objetivos, mas esses são os mais comuns ao redor do mundo. O que é o termo LGBT e como surgiu? Ele nasceu em 1990, sendo a sigla para lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. Foi criado no intuito de dar mais visibilidade e representatividade para os mesmos, já que antes disso, nos anos 80, qualquer um que fosse distinto da heterossexualidade era apenas taxado como gay.
O termo ainda veio a evoluir mais com o crescimento da comunidade e tivemos a inclusão de novas letras na sigla. Agora sendo LGBTQIA+, o que significa quer, tem a ver com a teoria da fluidez do gênero, criada pela filósofa Judith Butler, ainda nos anos 80, a qual diz que os gêneros são uma construção social sustentada por crenças arbitrárias. O I, de intersexual, é usada para designar pessoas que nascem com características sexuais tanto da estrutura biológica feminina como da masculina. A letra A, para os assexuais, que veio para dar inclusão àqueles que não têm nenhum interesse sexual. E o mais, que abrange as pessoas que se sintam incluídas ou representadas pelo movimento, mesmo sem ter uma identidade expressa por outras letras que estão na sigla. Nisso inclui as minorias, os simpatizantes e familiares apoiados no tema da diversidade. Movimento LGBT no Brasil. Esse movimento começou aqui no Brasil durante a ditadura militar, que foi de 1964 a 1985. Ele começou com publicações LGBTs em alguns jornais, e isso foi fundamental para crescer e amadurecer o movimento aqui no Brasil. No ano de 78, o jornal Lampião da Esquina surgiu, e ele tratava abertamente importantes questões sociais. Uma de suas principais ações era denunciar a violência contra a população LGBT. 3 anos depois, em 1981, um grupo de lésbicas fundou o jornal Xana com Xana, que era vendido e distribuído em um bar de público principalmente lésbico. Não aprovada pelos donos do bar, as mulheres foram expulsas em 83, resultando em um ato político que deu origem ao que ficou conhecido como Stonewall brasileiro. Por conta desse levante, que resultou no fim da proibição da comercialização do Xana com Xana, o dia 19 de agosto é o marco no qual se comemora o Dia do Orgulho Lésbico em São Paulo. Conquistas do movimento LGBT. No Brasil, até a década de 1980, o homossexualismo ainda era visto como um transtorno sexual, ou seja, uma doença. E um ano depois, em 81, o Grupo Gay da Bahia iniciou uma campanha a nível nacional para que o Conselho Federal de Medicina deixasse de considerar o homossexualismo como uma doença. E eles obtiveram a vitória em 85. Isso aconteceu 5 anos antes da Organização Mundial da Saúde retirar a homossexualidade da sua lista internacional de doenças. Outra conquista importante são as paradas do orgulho LGBT, que acontecem todos os anos aqui no Brasil e reúnem um grande público e trazem ainda mais visibilidade para a comunidade. Uma conquista recente no Brasil é o casamento entre homossexuais, que foi legalizado em 2013 pelo Conselho Nacional de Justiça. Já em questão de procedimentos de mudança de sexo, do fenótipo masculino para o feminino, foi autorizado pelo Conselho Federal de Medicina em 2008, e em 2010 foi também autorizado por esse conselho do fenótipo feminino para o masculino, e esse procedimento passou a ser atendido pela rede de saúde pública. Porém, a fila de espera pode passar de 20 anos, e isso acaba por fazer muita gente optar pelo sistema de saúde privado. Uma conquista ainda mais recente aconteceu em março de 2018, com o STF determinando a permissão para indivíduos transgêneros alterarem oficialmente em cartório seus nomes e registro de sexo.